se chama? Fabrício. Como? Fabrício. Fabrito. Fabrício. 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 Você é grosseira. É Bruno, queimado. Bruno, né? Que nome escrito, Bruno, né? Mas que eu sinto. Qual é o seu nome? Felipe. Como? Felipe. Felipe. Isso. Felipe é solteiro, é casado, é tico-tico. Tico-tico. Por que tico-tico, meu filho? Ah, é uma coisa meio enrolada, né? Que não é casamento, não é namoro. Mas que coisa mais feia, né? Você acha feio bonito isso aí? Não. Ah, bom. Então continua. Se você achar bonito, você continua. É verdade. Se achar feio, então continua. Porque a gente gosta do feio, né? E aquele dali, aquele não via a cara dele? Sou Vinícius. A gente tem cara de ter vergonha, né? Eu não. Não. É sincero? Sou sincero. Olha que beleza, viu? Acha aí. Você é? Sincero? Você olha assim, você olha. Depende. Não em todas as situações. Não? Dá pra ser sempre, né? Ah, mas eu vou fazer um nicho pra ele. Né, Bruno? Nós dois fazemos, né? Opa. Te dou o corte certinho, né? Nós fazemos santo. Pra que esse aqui? Que esse que é santo. Ele tem cara de santo, né? Nunca conheci nenhum santo. Não? Não. Eu também não. Tô com essa idade toda, não conheço. Minha querida Cecília, aqui quem fala é sua neta, aquela que escondida roubou as cartas que você não teve coragem de queimar até o fim. Roubei, sequei, guardei e li, uma a uma, ansiosa para invadir essa intimidade que não me pertencia, mas que faz parte da minha história. Nasci em Sergipe, na cidade chamada Itabaiana. Tinha uma fazenda um pouco distante e tinha outro sítio perto, onde tinha vaca de leite, né? Porque as crianças tomavam leite. Os meus irmãos tomavam leite. Tirava leite de manhã e trazia para tomar. De manhã tinha opção de mulheres que vinham, aquelas mulheres finas, que queriam ficar sempre jovens, né? Também, você também lavar o rosto, né? Com leite quente. O produto é bom, né? Deixava molhado o rosto, tirando a leite de vaca, mas não tem importância não, porque tem cheiro pior e eu sou cheira, né? Então, não tem? Tem, você sabe, né? Todo mundo sabe, eu sei. Minha mãe teve 20 filhos. Nós somos vivos, eram 13. Há pouco tempo morreu um, ficou 12, né? Eu sou a mais velha da turma de viva. Meu pai tinha casa de comércio, né? E ele tinha uma fazenda também, que era pra, à noite ele já ia, voltava na sexta, né? E eu tomava conta do balcão o dia todo. Abria às 7 horas, fechava às 8 horas, 9 horas, depende. Vendia cachaça, bebida, carne, feijão, jabá, tudo que tinha dentro. E a pessoa precisava comer, vendia. Aguentava muito homem sem vergonha no balcão, querendo namorar, querendo, né? Tudo isso eu aguentei. Tudo isso passou por mim. Então, no meu balcão todo mundo entrava, né? Sentava, bebia, comia, fazia o que queria. E eu também. O que eles falavam pra senhora? Hã? O que esses homens sem vergonha falavam? Imagina tudo que um homem tem na cabeça. E o homem tem alguma coisa na cabeça? O homem só tem no olho. Na cabeça não tem nada. Vocês têm alguma coisa na cabeça? Então, agora no olho, o bicho é danado, viu? Olha, aquele sabe dele. Ele é o que mais sabe todo é esse aqui. Não sei quem, se ele é casado, se é solteiro. Também não me interessa, sabe? Mas olha, que o bicho é danado é. Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. A senhora disse que tinha muito homem safado e a senhora não dava trela. Ah, em todo canto tem, minha filha, isso. Ah, se tem. Imagina, vai me enganar que não. O que fez a senhora olhar pro seu marido? Destino. O que é o destino?
Minha filha, eu não sei, ele veio pra cá, depois ele voltou lá, e a coisa aconteceu, que a gente teve que se olhar um pelo outro. Saudações. Minha querida Cecília, é com o coração partido de saudade que pego na pena para dar as minhas notícias e ao mesmo tempo saber das tuas. Aviso que fiz boa viagem, cheguei em São Paulo às 6h20 da tarde. Mande-me dizer se há algumas novidades entre eu e você. Portanto, aceite um forte abraço. Seu querido, Constantino Caetano dos Santos. Saudoso Constantino, é com o coração partido de saudades que passo a responder a sua amável e atenciosa cartinha, desejando que o encontre com bastante saúde e paz de espírito. Sobre o que me falou em Aracaju, estou de acordo e assino que sim. Olha, Constantino, mas quando você escrever para o meu pai, põe o endereço da venda, pois assim fica melhor. No próximo domingo será a festa do nosso padroeiro Santo Antônio. O bom povo da nossa terra teve vários sonhos, nos quais diziam que eu tinha ido com você. Logo na quarta-feira pela manhã perguntaram à mãe. Já está chovendo e os tanques estão cheios. O inverno já começou mesmo. E aqui fica o sincero abraço da sua querida Cecília Lapa. Desculpe o assunto e os erros, pois estou muito ocupada com essa questão da festa. Eu dava aula de corte e costura, né? Depois eu tinha uma festa de formatura da turma. A gente chegou daqui, de São Paulo. Aí foi pra festa, né? Na prefeitura. Ele trabalhava aqui. E depois veio embora pra cá e fiquei lá, né? Muito tempo ainda, 2 ou 3 anos, nem sei. O que aconteceu e eu vim pra cá. E como a senhora conversava com ele lá de Itabaiana quando ele veio para São Paulo? Não existe carta, filha, não existe telefone. Ué, tá atrasada, né? Naquela época, há 30 e tantos anos atrás, ou 40, sei lá quantos anos, né? Tinha a mesma coisa que hoje tem. Era um pouco menos mais discreto, né? Não era hoje, hoje é mais moderno, né? Hoje as meninas fazem tudo o que querem, antes e depois. E vocês sabem muito mais do que eu, porque eu não estou vivendo nesse tempo, né? O meu tempo já morreu. Mas tudo bem. É com o coração partido de saudade que estou aqui para responder mais uma das tuas cartas. Cecília, com esta, segue a carta de teu pai, eu te mandando pedir a casamento. Olha bem que de hoje em diante a tua responsabilidade é outra. Se Deus quiser, do dia 15 até o dia 20 de dezembro, estarei ali com vocês para nós passar as festas de Natal junto. Vai Francisco, meu irmão, e minha cunhada e meu sobrinho. Do teu querido Constantino Caetano dos Santos. Bastante carta, eu tinha um bloco cheio de carta. Até um tempo desse, foi eu queimei tudo. Era aquela mesma historinha, né? Que todo mundo sabe. Namoro, te amo, não sei o que mais. Aquelas besteirinhas que não muda. Minha querida, aviso que realmente não irei. Quem vai em dezembro é Francisco, meu irmão, e minha cunhada. Chegam no dia 12. Quando puder escrever, mande o tamanho do seu dedo para eu poder mandar fazer sua aliança. Cecília, eu tive um sonho que você dançou na formatura de suas alunas. Será verdade? E se for verdade, manda me dizer. Não deixe eu saber pela boca de outros que fica feio para mim. Do teu querido que te estima de encanto, Constantino Caetano dos Santos. Saudoso Constantino, mais uma vez estou ocupando este papel para dar-te as minhas notícias. Constantino, parece que você foi dormir com dor de cabeça neste dia que sonhou tudo pelo contrário, pois eu acho que você sabe que eu não dançava se não fosse sua noiva, quanto mais que sou. Ontem à noite, após a igreja, passei em casa de Zefinha. Fiquei surpresa, pois já encontrei seu irmão e a sua cunhada e já pude conhecer todos. Fiquei feliz porque vi seu irmão chegar.
porém triste porque não está aqui. As meninas fizeram crítica de mim porque eu estava pondo paixões. Achei sua cunhada bem bonita, bem alva. Só você que quer misturar. Vamos fingir a raça, não é? Mas, como diz, questão de gosto não se discute. Não é verdade? Um abraço da sua, Cecília Lapa. Boa noite, querida. Aqui estou mais uma vez respondendo mais uma carta sua, escrita no dia 14 deste, a qual veio me trazer bastante alegria em saber que está passando bem. Eu vou indo regular, bastante triste por não ter cumprido com a palavra, mas a culpa não foi minha porque quem é empregado não faz o que quer. Sabe o que você mandou perguntar? Só falaram de bem. Disse que você foi muito boazinha com eles e o passeio gostaram bastante. A Tinisca disse que se pudesse ia todos os anos. Ficou bastante satisfeita com o povo dali. Já comprei um rádio para quando nós se casar, você escutar música. Aqui se despede o teu querido noivo, que te estima de coração, Constantino Caetano dos Santos. Que eu não caso? Por quê? Ele queria que todas casassem ou ficassem. Eu falei, mas eu não tive nenhum filho para criar. Porque ele tinha uma casa de conversa e eu dirigia. Então eu tinha que ficar para criar os filhos dele. Mas eu resolvi que não, que eu tinha que vir. Aí vim embora para São Paulo. Se eu vou querer me nascer. E aí aproveitei. E vim mesmo, viu? Olha aqui. Aí eu me preparei. Não levo muita coisa não, porque o avião pesa. Trouxe o essencial, que era eu. E foi bom, porque mulher quando quer, minha filha, nada segura, sabe? Né? Nem o homem não segura a mulher quando é. E tem uma força danada, homem, né? Ele é que é bobo, pensa que segura a mulher. De jeito nenhum, minha filha. Se ela não gostar dele, coitado do infeliz. Não é? Eu vivi 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos, vivi muitos anos comigo, né? E nós tinha carinho e respeito um pelo outro, né? É essencial, né? Sei não, hoje em dia você namora, conhece tudo que tem direito. Depois que casou, quando tanto faz. Naquela época não, você não conhecia o homem. Nenhum homem conhecia você. Eram crus os dois. Minha querida noiva, aviso que recebi a sua cartinha, a qual me diz que ficou bastante contrariada em saber que não vou em dezembro. Olha, Cecília, eu tenho muito serviço e acho que devo aproveitar enquanto tenho, porque quando vir o fracasso, eu já estou bem de vida. Se valer você esperar mais um ano, pensa bem e depois me mande a resposta, porque enquanto tiver muito serviço eu não vou, mas não quero terminar o nosso noivado. Agora está na sua consciência. Você veja o que faz. Aqui se despede o teu querido noivo que te estima de coração, Constantino Caetano dos Santos. Saudoso Constantino, para completar a felicidade do dia de hoje, ao chegar da missa fui surpreendida com uma cartinha sua, na qual já quase há um mês eu não recebia. Ela falava sobre sua ausência mais um ano. Constantino, meu filho, tem uma coisa que não posso compreender. É que você fala-me que enquanto tiver serviço, você não vem assim me ver. Eu acho que o serviço lhe acaba e você não acaba ele. Não acha? É verdade ou não? Por que você diz que o nosso noivado depende da minha consciência? Eu penso diferente, que depende mais da sua, ou aliás, da nossa. Não sei se você lembra, mas amanhã fará 2 anos que nós nos vimos e 2 anos que começamos a nossa tragédia. Foi bom quando nos vimos, não foi? O meu coração só diz que você não vem mais. Primeiro, a distância que nos separa já é incalculável. E tem também o povo a chatear em dizer que você não vem mesmo. Não sei nem como estou lhe escrevendo, pois para mim, você já fala em terminar, apesar de você prometer que não quer me enganar. Como hoje a tristeza me cerca, deixo a minha despedida com um abraço da sua querida noiva, Cecília Lapa. Cecília, o que
que eu mandei lhe dizer não era caso de você ficar tão brabo assim, de me escrever com tanta soberba. Era só dizer, espero 6 meses a 1 ano e estava acabado. Eu não vou em dezembro, porque o serviço que eu tenho indicado para poder fazer vai mais uns 5 ou 6 meses e eles não dão licença. Aqui é assim. Quando não tem serviço, eles dão licença quando a gente pede, até mais de mês. Mas quando tem, eles não dão nem um dia. Veja o que você faz, eu não quero lhe enganar. Cecília, diga à mãe que Zeca está aqui comigo e vai trabalhar com o Chico na General Motors. Do teu querido Constantino Caetano dos Santos. É utilizando desta pena que estou a responder uma das suas cartinhas que vem despertar mais o nosso amor. Sim, eu almejo ir a São Paulo, se você ver que pode dar certo, pois você é quem está a par de tudo. Mora aí para saber como é a vida e como vives. Eu não sei de nada, apenas calculo o que sei, pois você sabe que irei casar-me com você, mudar de vida, viver sob o seu domínio e sempre serei a esposa de uma convivência feliz e risonha. É o que almejo e não quero de maneira alguma que um dia, nós casados, você chegue a dizer-me por qualquer um dos dissabores que o culpado é porque quis vir a São Paulo. Pois bem sabes que não sou eu quem mando na sua vida, nem tampouco na sua vontade. Você é livre e podes resolver da maneira que lhe convir. Se você achar que deve morar em São Paulo, estou com você. Se achares que deve morar por aqui, estou com você. Só não estou com você para morar no Vermelho ou em lugares semelhantes a esse. Resolva e responda-me da maneira que você fique satisfeito. O avião, o avião me pegou, né? E eu desci aqui em Congonhas. Caí de manhã, tarde, viajei pra cá, dormi na capital, peguei o avião de manhã, 4 horas da tarde, estava por aqui. Naquela época era um pouquinho mais demorado, mas cheguei, tô aqui. E a viagem era tranquila? Não posso se chamar tranquila, né, Demi? Você deixa a família atrás, sai com um homem que nunca viu na vida, não sabe se ele é inteiro, se ele é bem pela metade, né? Quem sabia como é que era? E você fecha os olhos e vem. São Paulo, 4 milhões de pessoas lutam para conquistar um padrão melhor de vida. A automatização, o aproveitamento dos reais valores especializados permitem que se eleve o padrão industrial deste país, que tem suas bases no trabalho e na perseverança de um povo alheio a preconceitos de cor, raça e religião e se faz respeitar pelo arrojo e determinismo. Minha querida noiva, quer dizer que quer mesmo vir a São Paulo, não é? Veja lá o que faz para depois não se arrepender. Você pensa que São Paulo é grande coisa? São Paulo é o inferno. Quem quiser vir para o inferno em vida é vir para São Paulo. Veja que você vai ficar em um quarto só, das 4 da manhã às 8 da noite. Entra mês e sai mês e essa será a sua vida, a vida que você não tem. Aqui, a vizinhança não conhece o outro. A vida aqui é dura e o inverno que entra é um perigo. Olha que a despesa aqui é grande e meu ordenado é pequeno. Do teu querido noivo, Constantino Caetano dos Santos. Meu marido que era brava. Não, só não era brava. É que eu não gosto de homem que mande muito, não. Não é. Homem, manda, mas manda igual comigo, né? Porque tá morando na mesma casa, tá comendo a comida que eu estou fazendo, né? Tá vivendo o ordenado que você tem ou que nós todos temos, né? Por isso vamos viver, se quiser viver junto. Agora, porque é homem, eu sou homem, é isso aqui, eu também sou mulher, ué, né? E o senhor, seu marido, seu Constantino, era um homem ruim? Você não conheceu? Perguntando pra você. Ele era vez de ser ruim comigo, ele já foi embora, né? Mas, meu filho, se ele fosse eu pegava o meu avião e ia por aí afora, né? Eu não era fluxicheira, não.
recebi uma carta sua e também estive com o nosso amigo Odilon, na qual pede-me, por seu intermédio, a seguinte opinião: se quero me casar agora em dezembro para morar em São Paulo ou se quero esperar mais um ano para morar aqui. Constantino, se pedes, minha opinião é a seguinte: eu desejo ir a São Paulo agora e morar em São Paulo, e não morar aqui em Itabaiana, pois eu acho que vou viver é com você e não com Itabaiana. Eu acho que nós devemos morar em um lugar que nos seja conveniente e bom para o nosso futuro. Estive com seus pais e com a Zefinha e encontrei os mesmos radiantes de alegria em saber da notícia que Odilon já os tinha transmitido. E seu próprio pai é o primeiro a dizer que aqui não serve para você, e acho que você mesmo é o primeiro a saber. O meu pai também ficou muito satisfeito e tem a mesma opinião. Sendo assim, Constantino, assim que você receber essa carta, avise-me quando vem e quantos dias passa aqui, e jaz também uma cartinha do seu pai dizendo alguma coisa a respeito. Se bem que Odilon falou com ele, mas eu quero que você escreva cientificando o casamento. Eu vou terminar com um sincero abraço da sua querida noiva Cecília, que ansiosa o espera. Você vê como é que vovó é ruim, é? Não é vovó ruim? Você que tá dizendo. É? É você que tá dizendo. Tá bom, então eu não sou boazinha. Sou boazinha, sim. Ó, um pouco mais educada, mas quem não é? Tem alguém? Eu não conheço. De jeito nenhum, minha filha, porque eu sou bruta, estúpida às vezes. Esquetada, depois calma. Mas todo mundo não é assim? Um pouco? Já viu um homem calmo? Quem de vocês são calmos? Você é? Eu tô vendo. Aquele é, porque tá quietinho, assim, só olhando, né? Ele é tão esperto que ele só olha com um olhinho só. Né? Esperto, né, Deus? Minha filha. Homem, a bufa que o cão cagou. Não é verdade? Ah, aquele apoiou, ele sabe. Não é como faz da mulher peteca. E ainda ela gosta. E ela ainda gosta, pior isso, viu? Na Vila Bela, meu marido morava num quarto ali na Vila Bela, na casa, e era a parte, e eu vim, fiquei ali, acho que um ano e pouco, 2, não sei, depois comprei aqui, e não saí mais daqui. Quando eu quis mudar da Vila Bela, o moço falou que eu ia para a Vila de... Eu vinha morar na Vila de Rico, né? Mas não ouvi, não. Mas não tinha nem luz. A minha casa era a última, né? E tinha no canteiro não tinha casa, na esquina, essa esquina aqui não tinha, ali não tinha. Tinha poucas casas, né? Naquela época, sei lá, o cara já nasceu aqui. Se fosse, já estava com o ouro assim, tudo por cima, né? Ah, minha filha, o rico, já nasce rico, então você tem uma sorte muito boa que o dinheiro cai assim, do contrário, não. Você rala, só se arranha. É muito bom, né? Eu sim dei aula enquanto costura. Eu só costurei. Eu vim aqui para Vila Bela, fiquei um tempo sem fazer nada. Fiquei 6 meses na fila da Singe para pegar uma máquina, que acho que tem aí dentro. Mas comecei a costurar. Fazer vestido de noiva, de formatura. Dei muita festa de formatura. E hoje eu não faço mais nada não, porque já desaprendi tudo. Não aguento mais. A mulher hoje vem com sutiã, a mãe vem com outro modelo, e ela compra um modelo só. Né? Hoje vem de cinta, que é barriguda, não sei o que mais, né? Vem com cinta, da prova. A segunda prova vem sem a cinta. Você aguenta? Não, a gente cansa, minha filha. E depois não precisei mais pagar nada, então. Só quando comprei sua casa.
Não precisa mais pagar nada para deixar de costurar. Não aguentar mulher, né? Aguentar homem, você não aguenta, aguenta mais mulher. Que é do mesmo tipo, seu, né? Né? Eu não terreno do meu pai, mas eu não tenho controle para brincar, né? Eu gostava de jogar bola. Até hoje, agora, no César, eu fazia aqui, né? Ela sabe, ela ia comigo. Não era pra ir, mas ela ia. Carla gostadinha de mim, ficar quietinha, senão o professor bota nós pra fora. E a turma dizia, não sei, essa menina loirinha, fui lá na rua. Nós ia fazer física junto, né? Aí, uniforme, do Sérgio e tudo, a gente ia pra escola fazer física, que é essa coisa aí. Minha querida avó, estamos chegando ao fim e espero, de todo o coração, que você não se importe tanto por eu ter exposto sua intimidade a ponto de vir puxar meu pé. Afinal, esse filme é uma homenagem a você, aquela que me criou à base do doce de leite com ovos, da cocada, do curau mais gostoso do mundo e da chinela que ia esquentar a bunda se eu não fosse tomar banho antes de escurecer. Mas vovó, por via das dúvidas, caso se sinta melindrada, sugiro puxar o pé dos meus cúmplices, pois entre equipe e espectadores, há opções interessantes entre aqueles que invadiram a privacidade de uma senhorinha na casa dos 90 anos, cuja intimidade quase ardeu em chamas. Despeço-me então com essa sugestão e deixo aqui a lembrança do meu amor e saudades infinitas. Da sua neta, Denise Zaba. E se você pudesse destacar uma lembrança da sua vida, qual você destacaria? Uma lembrança? Ai, tenho tantas, Denise. Quando você nasceu, quando a sua mãe casou, quando eu me casei, quando eu vim pra cá. Tem uma porção, né? De tudo eu me lembro com prazer, né, filha? Porque adianta você ficar angustiada, né? Você envelhece mais depressa, você fica angustiada, não vale a pena. A vida A vida é tão boa e tão complicada que você nem... Como é que você sabe que ela é diferente, a vida? Ninguém sabe, filha. Só com a convivência. Eu já estou com 60 anos de casada praticamente, né? Ano eu nem vou dizer porque vocês vão registrar. Eu não estou com vontade de dizer que eu tenho 100 anos. Eu não sou boa para dizer que eu estou velha, não. Você está gostando de que eu sou velha, né? Ah, que linda, não. Você vai ficar velha também, né? Eu estou com 90 anos praticamente. Tem? 90? De verdade. Menina, você não está adivinhando, não. Você não está aumentando, não. Eu nasci 18 de novembro de 1925. Todo mundo ficou mudo, né? Eu só tenho 12 anos, filha. Não sei se em cada perna, mas o resto não sei. Não sei quantas juntas eu tenho, mas só tenho 12 anos. Tô velha, né? Vamos tomar um café, vó? Pra rejuvenescer? Vamos tomar um café pra rejuvenescer? Vamos. 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 Levanta. Todo mundo. Acabou apaga os seus coisas, porque a luta grande. Vamos para sentar. Então, ele liga minha geladeira. Agora você pegar água aqui. Vem
Francês.